Sentamos um pouquinho, meus caros irmãos e irmãs, a importância da palavra de Deus para as nossas vidas. Isso que está no centro de toda a reflexão proposta para nós nessa liturgia dominical. Começamos aqui uma sequência no Evangelho de Mateus, que Jesus conta várias parábolas. Na verdade, ele conta 7 parábolas seguidas que nos acompanharão. E nessas palavras, a motivação de contar, anunciar a palavra de Deus através desta parábola é uma só: que nós possamos compreendê-la. Senhor, por que ensinas com parábolas? É pergunta que é feita a Jesus. E a resposta de Jesus é justamente essa. É como se ele tivesse falado assim: olha, mediante a dificuldade que as pessoas têm de entender, dificuldades estas principalmente por conta da dureza do coração. Esse que é o centro do problema. Então, mediante essas dificuldades, eu vou tentar anunciar de todas as maneiras. E Jesus parte sempre de exemplos muito concretos que faziam parte do dia a dia daquelas pessoas. Ele fala do pastor das ovelhas, do rebanho, ele fala de parreira de uva, da boa vinha, ele fala de semente, de plantar, como é o caso desta parábola de hoje, para que nós possamos perceber a mensagem, a importância de que a palavra de Deus que nos é anunciada possa encontrar em nós uma terra fértil, um coração aberto. Diz aqui Jesus: muitos olham, mas não veem, escutam, mas não ouvem. A palavra não chega no coração e, consequentemente, não se consegue compreender. Nós só conseguimos compreender a palavra a partir do momento em que nós buscamos sair um pouco de nós mesmos, de abrir mão do egoísmo. É a renúncia que fala Jesus, para que essa palavra possa encontrar uma terra fértil, uma terra boa. Quando nós buscamos e procuramos interpretar tudo com a nossa medida, com os nossos parâmetros, com as nossas vontades, com as nossas ideias, a palavra não vai chegar na terra boa. E aí são muitos os exemplos aqui comparativos, 4, que Jesus coloca para nós nesse evangelho. Ele fala daquela semente, ou seja, a palavra de Deus lançada que sequer chegou no coração. Parou antes, encontrou barreiras, encontrou, digamos, diretamente a nossa convicção, os nossos valores, as nossas afirmações, o nosso, digamos assim, convicção acabada já sobre uma situação, uma postura. Nem chega a palavra de Jesus, nem acontece nada. Não entra, fica na beira do caminho, literalmente para ser comido pelos pássaros, ou seja, para ser desviado do caminho de Deus por tantas outras posturas bem distantes daquilo que é o centro do Evangelho. A terra que caiu no terreno pedregoso, que não tem raiz, na verdade, ela pode até causar, num primeiro momento, alguma motivação, mas tem que chegar na raiz do nosso coração. Tem que ser alimentada constantemente por esta palavra. Tem que se deixar conduzir pela doutrina da igreja, pela fé. Se nós não fazemos assim,
nós não criamos raízes dentro da vida de comunidade. Sim, dentro da igreja. Criar raízes no sentido de encontrar na comunidade, na igreja, a fonte do nosso alimento. Se não tiver, seremos terreno pedregoso. Não vai penetrar em nós, não vai chegar no coração, não vai transformar a vida, não vai nos ensinar a termos renúncia, a abrir mão, para que um bem maior, a obra de Deus, possa se realizar no nosso coração. A outra lá são os espinhos. Encontrou um terreno bom, uma pessoa boa, coração aberto, e junto com essa semente veio também os espinhos. Interessante, Jesus vai retomar essa reflexão, exatamente essa, quando ele vai falar para nós do joio e do trigo. Mas só para simplificar hoje, então assim, a primeira motivação de uma alegria. Mas como eu disse, o seguimento de Jesus, a acolhida da palavra, ela é feita e construída com a necessidade de muitas renúncias daquilo que não é de Deus. Se nós não estamos dispostos a abrir mão de nada, essa palavra também não pode produzir frutos, porque tem outras situações na vida que são bem mais atraentes, aparentemente prazerosas, e diante da palavra de Deus que nos pede uma postura coerente de fé, postura essa que nos pede inclusive renúncia, são os espinhos que crescem, e aí também sufoca a palavra de Deus, e o terreno não é capaz de produzir fruto. O último terreno é aquele que acolhe. Diz a Isaías na primeira leitura que toda palavra de Deus anunciada, que derrama dos céus, como chuva, como a neve, não volta para o céu. Antes, ela vai umedecer a terra, vai provocar aí, digamos, depois do plantio da semente, ela vai germinar, vai crescer e vai produzir muitos frutos. Nessa dimensão, o terreno favorável, ou seja, o nosso coração, a nossa vida, possa ser o terreno capaz de acolher a palavra de Deus, capaz de acolher dentro de nós. Esse acolhimento, meus caros irmãos e irmãs, começa, como dizia agora há pouco, justamente quando temos a capacidade de sairmos um pouco de nós mesmos, das nossas convicções, do nosso egoísmo. Aí sim, nós encontramos um terreno fértil, capaz de produzir. O entendimento, meus caros irmãos e irmãs, é que esse fruto que nos fala Jesus no Evangelho, não é o fruto que produzimos para nós mesmos, não, é aquilo que produzimos a partir de nós e conseguimos fazer chegar a outra pessoa. Então, nesse dia em que essa palavra belíssima, anunciada para nós, possamos ter justamente em Cristo Jesus o alimento desta palavra que vem até nós como uma semente, e como toda semente ao ser plantada, possa de fato produzir frutos, e que sejamos nós então, esse terreno fértil, capaz de acolher a palavra de Deus, capaz de fato deixar esta palavra de Deus. A insistência de Jesus é muito justamente essa, para que nós possamos superar todas as dificuldades que nos levam a não compreender esta palavra. Cristo Jesus como um alimento, quer chegar na nossa vida, quer entrar em nossos corações e dentro de nós transformar a nossa vida. Nós continuamos a missa rezando juntos.